O filho do milionário defende a mendiga negra maltratada na festa com uma revelação. A festa de aniversário de 5 anos de Daniel na luxuosa mansão dos Veloso parecia uma cena de filme. Luzes brilhantes piscavam, enquanto músicos bem vestidos tocavam uma melodia suave. Todos os convidados eram influentes, sussurrando sobre suas conquistas e ostentando suas marcas de grife. Casais riam, enquanto crianças corriam pelo jardim, algumas batendo palmas e outras... Oh, quem diria que criança rica teria uma mãe tão comum? O coração de Isabela disparou. O que seria dela se as ofensas nunca parassem? Sentiu o nó na garganta, as mãos um pouco trêmulas, mas se manteve firme. Nesse momento de injustiça, algo inesperado aconteceu. Daniel, que até então brincava alegremente com seus amigos, parou. Ele olhou para Isabela com aqueles olhos grandes e inocentes, e os lábios tremiam. Subitamente sua voz ecoou por entre o murmúrio da festa. Ela não é apenas a minha babá, ela é a minha mãe! Um silêncio ensurdecedor tomou conta da mansão. O impacto da revelação paralisou os convidados. Rodrigo, o pai adotivo de Daniel, com sua postura altiva e olhar arrogante, ficou em choque. Como isso foi possível? Daniel, com a coragem que só as crianças têm, continuou. Ela é a minha mãe biológica. Ela me deu vida. A vida que eu tenho agora é por causa dela. Isabela respirou fundo, lágrimas nos olhos, enquanto olhava para o menino que ela amava como poucos. Rodrigo, em meio à confusão, tentava processar o que havia acabado de ouvir. Preconceitos antigos começaram a desmoronar quando Isabela revelou que havia cedido à guarda de Daniel por saber que ele teria uma vida melhor. A visão de Rodrigo balançava entre a defesa do filho e o desespero do que essa verdade significava. Os convidados, com expressões de espanto, sussurravam entre si, uns admirados, outros indignados. A tensão era palpável. As paredes pareciam se estreitar ainda mais. Rodrigo estava dividido. Um turbilhão de sentimentos brotava em seu peito. Uma fração dele começou a perceber o valor nas lágrimas e na luta de Isabela. E ali, naquele momento de revelação, sob olhares curiosos e reprovadores, um convite inesperado. Rodrigo, mesmo sem saber, começou a cogitar a possibilidade de um futuro diferente. Talvez até um novo começo. Isabela! Balbuciou, mas as palavras não saíram como esperava. Tudo era uma confusão de emoções. Um possível pedido de casamento estava na ponta da língua, mas a resistência da alta sociedade era uma sombra que teimava em não desaparecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo parou, sem saber como responder. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente como um eco distante, confusas e pesadas. Ele queria compreender, mas a revelação o empurrava para um abismo de incertezas. Os convidados começaram a murmurar, a atmosfera vibrando com o choque e a curiosidade. Mas Rodrigo estava focado na expressão de Isabela. Ela parecia uma tempestade rasgando o céu azul, vulnerável,
mas ao mesmo tempo poderosa. Ela é minha mãe biológica. Daniel repetiu, agora mais alto, desafiador. Nesse instante, puro estrondo, a porta da mansão se abriu com um estrondo e todos se viraram abruptamente. Uma mulher alta e elegante, com um vestido vermelho deslumbrante, entrou. Seu olhar atravessou a sala e encontrou Rodrigo. Era Helena, a mãe adotiva de Daniel, que tinha uma conexão profunda com a criança. No entanto, seu semblante exibia um misto de raiva e desdém. Que está acontecendo aqui? Ela gritou, suas palavras cortando a tensão como uma faca. Por que você está fazendo isso, Daniel? A emoção em sua voz era palpável. Os risos e conversas diminuíram, um silêncio pesado tomando conta novamente. É a verdade, não posso mentir! Daniel insistiu, olhando entre sua mãe adotiva e Isabela, a mulher que sempre esteve ao seu lado. Helena parecia prestes a explodir, seus olhos se estreitando. Você não entende a confusão que isso pode causar? Sua vida seria diferente se você pudesse experimentar o que é ter uma família de verdade. Uma onda de emoções inundou o rosto de Isabela. O que Helena insinuava? Que ela não era uma família? O silêncio da sala agora era opressivo. Todos olhares fixos, como se esperassem uma resposta, um movimento. Mas antes que algo pudesse ser dito, um grito agudo cortou o ar. Não é verdade! Era uma voz tensa e desafiante. À medida que o grupo se voltou, uma figura conhecida surgiu do fundo da sala. O avô de Daniel, um homem idoso e severo, avançava, sua expressão carregada de fúria. Daniel, você não tem ideia do que está dizendo. As palavras dele eram como veneno, envenenando o ambiente. Ela não é sua mãe, apenas uma babá que se aproveitou da situação. As lágrimas de Isabela estavam quase transbordando. Eu fiz o melhor que pude. Eu amava Daniel e decidi deixá-lo com vocês para que ele tivesse uma vida melhor. Oh, e quem disse que você podia fazer isso? O avô dela estava agora completamente fora de si, cada palavra batendo como um soco. A sala se transformou em um vórtice de emoções. Rodrigo olhou para Helena, depois para Isabela, a dúvida se transformando em raiva e confusão. Se você realmente é a mãe dele, por que nunca nos contou? Ele perguntou, reta e diretamente. Ela hesitou, o ar se tornando mais pesado. Porque eu pensei que estava fazendo certo. Eu não sabia que um dia você descobririam. O impacto das palavras reverberou ao redor de todos. Nesse instante, um novo murmurinho começou, o clima mudando drasticamente. Serpentes de imaginação invadiam as mentes dos convidados. Segredos, mentiras, traições. O que mais estava escondido sob a superfície desta história familiar tão complicada? Ah! Então você só estava esperando o momento certo para aparecer! Para que todos soubessem sua verdade. O avô acidamente questionou, seu tom repleto de desprezo. Isabela olhou para Rodrigo. Um chamado silencioso, como se estivesse pedindo ajuda. Mas a tensão no ar era palpável. A confiança estava balançando. O olhar de Rodrigo, uma mistura de preocupação e confusão, fixou-se em Daniel, que mantinha a cabeça erguida. Aguentaria todo esse peso? A luta estava apenas começando, e a atmosfera estava carregada com um choque de verdades escondidas, e segredos prontos para explodir. A festa, que antes parecia uma celebração, agora se tornara um campo de batalha emocional. O que aconteceria a seguir? Ninguém podia prever. O ambiente estava carregado de tensão. Isabela tremia, o rosto marcado pela angústia e as palavras do avô ecoando em sua mente.
O silêncio se tornava uma sala cheia de vozes grutantes em sua cabeça. Enquanto Daniel mantinha o olhar firme, Rodrigo, ainda atordoado. Ele queria defendê-la, mas sua confusão interna o impedia de se manifestar. Helena, furiosa, estava prestes a responder, mas antes que pudesse abrir a boca, uma figura inusitada surgiu entre a multidão. Era Tonho, o melhor amigo de Daniel, que também era conhecido por ser o ânimo nas festas. Mas estava claro que ele não vinha só para animar. Ele tinha um olhar sério, talvez até assombrado. "Desculpa interromper", começou Tonho, sua voz tremendo, atraindo as atenções. "Mas precisa saber de uma coisa. A história não é bem essa." As palavras saíram como uma flecha, olhares confusos se encontraram, e a sala foi tomando um ar de expectativa. Era incomum o garoto se colocar na frente da festa, e todos sabiam que ele guardava segredos sobre Daniel, segredos que nunca deveriam ser revelados. Eu conheço algumas coisas sobre Daniel." O garoto hesitou, como se tivesse que decidir o que fazer. Ele respirou fundo e emendou: "Daniel não é só filho de Isabela e de Rodrigo. Ele é filho do avô também." Um murmurinho percorreu a multidão. Rodrigo congelou. Os olhos do avô se arregalaram, e a expressão de desdém se transformou em horror. "O que você está dizendo?" Seus lábios se moveram, quase sem vida. "É verdade, eu ouvi quando você e a vovó discutiram uma vez. O avô era..." "Ele era o amante de Isabela. Os dois. Não foi só um romance. Ele queria que ela ficasse com ele." O impacto das palavras quase lançou todos ao chão. A sala girava em um turbilhão de emoções. A mentira que sustentava a família se esfacelava. As vozes sussurravam. Os rostos se tornavam pálidos. Isabela estava paralisada. Ele havia revelado que ela nunca pensou que pudesse ser exposto. E Daniel olhava, confuso e sem entender tudo o que ocorria. Mas isso não faz sentido!" Ele murmurou. "Por que ninguém me disse antes?" O desespero de Daniel se misturava com a incredulidade dos adultos. O avô estava em choque, pronto para se defender. "Isso é uma mentira. Você não sabe o que está dizendo, Tonho. Não pode acreditar em um garoto como ele." Mas a tensão crescia. As revelações estavam soltas agora, parecendo se espalhar como fogo em palha seca. As crianças estavam, de repente, mais atentas ao drama que acontecia diante delas. O tom de desespero e confusão crescia, quase tangível. "Então tudo isso é sobre o quê, amor? Você não ama Helena?" questionou Isabela, a voz embargada, já sabendo que a vida dela e a de todos estava prestes a mudar para sempre. O avô esbravejou uma resposta, mas não conseguiu. O silêncio foi interrompido por um gesto impensável. A avó de Daniel, que até então estava escondida entre os convidados, avançou. A expressão dela era de dor profunda, os olhos cheios de lágrimas e ressentimento. "Tonho está certo", ela disse, quebrando o silêncio como um vidro estilhaçado. "Isabela, eu sempre soube. Você nunca deveria ter se afastado. O que eu fiz com a vida de você e do meu neto foi horrível." A sala explodiu em murmúrios novamente. A revelação sobre a avó, a amante e o desespero, decidida a consertar uma vida que nunca deveria ter sido quebrada. O clima agora era de tumulto e as emoções estavam à flor da pele. Daniel estava perdido, Isabela em choque e Rodrigo lutando entre a sucoação e o entendimento. A verdade ia além de todas as suas crenças e jogava tudo o que eles conheciam em um abismo. E enquanto todos processavam a nova realidade, a jovem babá, agora mãe verdadeira e ferida,
sentiu a força crescer dentro dela. Só quero Daniel seguro. Aqui e agora a verdade será ouvida. Mas enquanto ela falava, um som assustador ecoou no fundo da mansão, semelhante a uma explosão. As luzes começaram a piscar e todos caíram em um silêncio aterrador. O que mais estava prestes a acontecer? O ambiente estava carregado de tensão. Isabela tremia, o rosto marcado pela angústia e as palavras do avô ecoando em sua mente. O silêncio se tornava uma sala cheia de vozes gritantes em sua cabeça. Enquanto Daniel mantinha o olhar firme, Rodrigo, ainda atordoado, começou a se mover em direção a Isabela. Ele queria defendê-la, mas sua confusão interna o impedia de se manifestar. Helena, furiosa, estava prestes a responder, mas antes que pudesse abrir a boca, uma figura inusitada surgiu entre a multidão. Era Tonho, o melhor amigo de Daniel, que também era conhecido por ser o ânimo nas. Mas estava claro que ele não vinha só para animar. Ele tinha um olhar sério, talvez até assombrado. Desculpa interromper, começou Tonho, sua voz tremendo, atraindo as atenções. Mas precisa saber de uma coisa. A história não é bem essa. As palavras saíram como uma flecha, olhares confusos se encontraram e a sala foi tomando um ar de expectativa. Era incomum o garoto se colocar na frente da festa e todos sabiam que ele guardava segredos sobre Daniel. Segredos que nunca deveriam ser revelados. Eu conheço algumas coisas sobre Daniel. O garoto hesitou, como se tivesse que decidir o que fazer. Ele respirou fundo e emendou. Daniel não é só filho de Isabela e de Rodrigo. Ele é filho do avô também. Um murmurio percorreu a multidão. Rodrigo congelou. Os olhos do avô se arregalaram e a expressão de desdém se transformou em horror. O que você está dizendo? Seus lábios se moveram, quase sem vida. É verdade. Eu ouvi quando você e a vovó discutiram uma vez. O avô ele era o amante de Isabela. Os dois. Não foi só um romance. Ele queria que ela ficasse com ele. O impacto das palavras quase lançou todos ao chão. A sala girava em um turbilhão de emoções. A mentira que sustentava a família se esfacelava. As vozes sussurravam, os rostos se tornavam pálidos. Isabela estava paralisada. Ele havia revelado que ela nunca pensou que pudesse ser exposto. E Daniel olhava, confuso e sem entender tudo o que ocorria. Mas isso não faz sentido, ele murmurou. Por que ninguém me disse antes? O desespero de Daniel se misturava com a incredulidade dos adultos. O avô estava em choque, pronto para se defender. Isso é uma mentira! Você não sabe o que está dizendo. Tonho não pode acreditar em um garoto como ele. Mas a tensão crescia. As revelações estavam soltas agora, parecendo se espalhar como fogo em palha seca. As crianças estavam, de repente, mais atentas ao drama que acontecia diante delas. O tom de desespero e confusão crescia, quase tangível. Então tudo isso é sobre o que, amor? Você não ama a Helena? Questionou Isabela, a voz embargada, já sabendo que a vida dela e a de todos estavam prestes a mudar para sempre. O avô esbravejou uma resposta, mas não conseguiu. O silêncio foi interrompido por um gesto impensável. A avó de Daniel, que até então estava escondida entre os convidados, avançou. A expressão dela era de dor profunda, os olhos cheios de lágrimas e ressentimento. Tonho está certo, ela disse, quebrando o silêncio como um vidro estilhaçado. Isabela, eu sempre soube. Você nunca deveria ter se afastado. O que eu fiz com a vida de você e do meu neto foi horrível. A sala explodiu em murmúrios novamente.
A revelação sobre a avó, a amante e o desespero, decidida a consertar uma vida que nunca deveria ter sido quebrada. O clima agora era de tumulto e as emoções estavam à flor da pele. Daniel estava perdido. Isabela em choque e Rodrigo lutando entre a sucação e o entendimento. A verdade ia além de todas as suas crenças e jogava tudo o que eles conheciam em um abismo. E enquanto todos processavam a nova realidade, uma sombra desconhecida surgiu na entrada da mansão. Um homem alto, com um olhar intenso, atravessou a porta como se já estivesse ali antes. Ele fez silêncio ao entrar, seus olhos se fixando em Isabela e Daniel, sua presença imponente dominando a sala. "Não se esqueçam de mim!" Ele disse a voz profunda, cortando a tensão como uma faca. "Eu sou Joaquim e sou o pai biológico de Daniel." Um silêncio mortal tomou conta da festa. Os rostos se viraram em choque e Isabela quase desmaiou. O avô ficou pálido, a incredulidade estampada em seu rosto. "O quê?" Foi tudo o que saiu da boca de Rodrigo, incapaz de compreender a bomba que acabava de cair. O mundo que todos conheciam se desfez em um instante. Olhares de horror e surpresa se cruzaram, e a sala parecia girar em torno de uma verdade devastadora. Daniel, com a mente confusa, buscava uma resposta, enquanto a realidade se tornava cada vez mais insuportável. Isabela, sentindo o chão se abrir sob seus pés, encarou Joaquim. "Por que agora?" "Porque você voltou." Sua voz tremia, cada palavra impregnada de medo e desespero. A verdade estava se desdobrando como uma tempestade, sem que ninguém soubesse qual caminho seguir. A atmosfera se tornava eletricamente tensa. A revelação transformadora deixava todos sem chão, e o próximo movimento era incerto. O que isso significava para Daniel? Quais segredos estavam prestes a ser revelados ainda? A história estava longe de acabar, e a tensão respirava, pronta para explodir novamente a qualquer momento. A sala estava em completa confusão. Joaquim, o homem que se apresentara como pai biológico de Daniel, ficou parado, segurando o olhar de todos. Aquela revelação parecia um soco no estômago de Isabela. Ela olhou para Daniel, que parecia desmoronar, confuso entre tantas verdades e mentiras. "Por que você está aqui agora?" A voz de Isabela tremia, cada palavra com um peso que ela não conseguia carregar. Joaquim deu um passo à frente, a expressão grave. "Por que eu precisava que você soubesse a verdade? E Daniel também merece saber quem ele realmente é." Rodrigo, que estava em choque, olhou entre Isabela e Joaquim. Os convidados sussurravam, murmurando, como se aquele momento fosse um espetáculo. "Você não pode dizer isso!" Rodrigo finalmente exclamou, a raiva começando a surgir. "Como você se atreve a aparecer agora, depois de tanto tempo? Eu sou seu pai, Rodrigo." Joaquim respondeu com um grito que ecoou pela sala. A tensão era palpável. Daniel olhava para Joaquim, depois para Isabela, depois para Rodrigo. Seu pequeno coração batia forte no peito. Ele mal conseguia processar o que estava acontecendo, como se estivesse no meio de uma tempestade. "Então vocês sabiam sobre isso?" Helena implorou, seus olhos cheios de desespero. "Como você pôde manter tudo isso em segredo?" A avó de Daniel, com lágrimas nos olhos, se aproximou lentamente, o semblante marcado pela dor. "Eu não mantive segredo," Joaquim respondeu, sua voz falhando. "Foi a vida que me afastou, circunstâncias. Escolhas erradas. Eu lutei para chegar até vocês, mas a vida nunca foi fácil." Isabela sentia a raiva crescendo dentro de si, sua mente girando. Queria gritar, mas as palavras não saíam. Circunstâncias. Ou seria covardia?
Ela desafiou, mantendo os olhos fixos em Joaquim. O clima estava tão denso que era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Joaquim cerrou os punhos. Eu amei você, Isabela. Sempre amei. Só queria o melhor para você e para Daniel. A sala estava em silêncio absoluto. As expressões estavam congeladas. Até mesmo os sussurros apagaram-se. Todos esperando pela resposta de Isabela. Ela queria aproveitar aquele momento de poder, mas ao ver Daniel tão perdido, seu coração despedaçou. Daniel, meu amor, ela começou, a voz falhando. A verdade é complicada, mas você deveria saber que, não importa o que aconteça, você é amado, sempre foi. Nesse instante, uma luz mais forte começou a piscar na casa. Os convidados, assustados, olharam para o teto. O que está acontecendo? Helena gritou, tentando encontrar controle em meio ao seu pânico. De repente, um estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão, fazendo o chão tremer. As paredes vibraram e um estrondo cortou o ambiente, como se algo estivesse acontecendo lá fora. As luzes se apagaram completamente, mergulhando todos em escuridão. Gritos começaram a se espalhar. O som de vidro quebrando e gritos atingiam a atmosfera. O pânico tomou conta e a festa se transformou rapidamente em caos. O barulho de algo pesado caindo ecoou e a multidão começou a empurrar uns aos outros na tentativa de encontrar a saída. Daniel, fica perto de mim! Isabela chamava, mas a escuridão era opressora. Todo o chão parecia instável, gritos ecoaram e a presença de Joaquim, que antes era o centro da atenção, desapareceu na confusão. Rodrigo, ainda em choque, tentou encontrar o filho, mas a sala parecia estar viva como um monstro em busca de devorar todos os presentes. E enquanto a sala se afundava no caos, Isabela agarrou a mão de Daniel, puxando-o em direção à porta. Mas antes que pudessem sair, um novo grito ecoou da parte de trás da mansão. Socorro! Uma voz conhecida, mas não familiar, atravessou os sustos, fazendo o coração de Isabela parar. Era a voz de Tonho. O que mais estava acontecendo ali? O que mais estava prestes a ser revelado? Em meio ao escuro, a tensão crescia. A festa se transformara em um pesadelo e a verdade, uma tempestade indomável, começou a se desdobrar, ameaçando levar todos à deriva. O caos na mansão continuava. O balanço entre pânico e confusão, crescendo a cada segundo. A gritaria misturava-se aos estalos da madeira e ao ecoute de coisas caindo. Isabela segurava Daniel, tanto pelo medo de perdê-lo, quanto pelo temor do que mais poderia acontecer. O que Joaquim acabara de revelar ainda girava em sua mente. Como tudo isso havia se tornado tão complicado? Daniel! Sua voz chamava, mas a escuridão parecia devorar suas palavras. Algo parecia se agitar nas sombras, um movimento, um sussurro que escapuliu de algum canto obscuro da sala. O coração dela disparou. Tonho, ainda perto da porta, tinha os olhos arregalados. Mãe! Ele gritou, sua voz atravessando o tumulto. A mãe dele está aqui! O pânico transformou-se em uma onda de curiosidade e confusão. E por um momento, os rostos se viraram para olhar na direção da voz. Isabela franziu a testa. Quem está aqui, Tonho? Mas antes que ele pudesse responder, uma figura apareceu na escuridão. Uma mulher com longos cabelos desgrenhados e uma expressão de desespero. O rosto dela era familiar.
Uma constelação de memórias que Isabela nunca pensou que teria que enfrentar novamente. Era Maria, a irmã de Isabela. Maria? A voz de Isabela saiu como um sussurro angustiado. O impacto da presença dela era avassalador, como se uma onda de mar tivesse batido contra a rocha. O que você está fazendo aqui? Eu vim atrás de você. Precisamos conversar sobre Daniel. Maria estava ofegante, suas mãos trêmulas. Havia algo atrás de seu olhar, e a urgência em sua voz fez o coração de Isabela acelerar. Sobre Daniel? O que você sabe sobre ele? Isabela sentiu um frio na barriga, pressentindo que a conversa fugiria do controle. E então, cercada pelo caos, Maria disparou. Ele não é só filho do Joaquim, Isabela. Você precisa saber a verdade. Daniel é também meu filho. Os murmúrios na multidão cresceram como uma tempestade. Palavras e olhares se cruzando em agonia. Isabela sentiu como se o chão escorregasse debaixo de seus pés. O que você está dizendo? Era tudo o que conseguiu perguntar. Seu coração pulsando forte, cada batida como um soco no peito. Eu não sabia que você tinha cedido a guarda para Joaquim. Irmã, eu fui forçada a ir embora. Eu não sabia que ele ficaria com você e que você o deixaria assim. Maria tremia ao falar, e sua voz, cheia de dor, parecia quebrar a tensão que havia preenchido a sala. Daniel estava parado ao lado de Isabela, seu olhar confuso repleto de perguntas. Maria, você é a mãe dele? A expressão de Daniel era uma mistura de incredulidade e curiosidade, com um brilho de esperança que ainda não tinha se apagado. Sim, meu amor. Maria se aproximou, estendendo as mãos como se quisesse tocar o rosto de Daniel, mas hesitou. Eu sou sua mãe, e eu nunca parei de pensar em você. Isabela sentiu uma tempestade se formando dentro de si. A verdade ia se desdobrando, conforme novas realidades se apresentavam, arrastando tudo consigo. O que mais poderia acontecer? Como a vida de Daniel tornara-se um labirinto de mentiras e segredos? As luzes da mansão piscavam, e o pânico se transformava, agora, em algo mais mortal. Os rostos antes confusos, agora estavam varridos por uma onda de condenação. O avô de Daniel observava, a raiva estampada em seu rosto. Ele, que se elevava como uma figura de autoridade, sentiu a terra sendo arrancada sob seus pés. Vocês estão mentindo. Sua voz afinada parecia quase ridícula diante da realidade que estava exposta. Daniel pertence à nossa família. Não pode haver outro. Isabela e Maria se entreolharam, o vento oscilando entre culpa e raiva. O reflexo de quem eram agora parecia um quebra-cabeça em que todas as peças estavam fora de lugar. Algo estava prestes a estourar novamente. E Daniel, inocente, apenas queria entender. A festa, que antes era pura celebração, transformara-se em um jogo de poder e dor. E enquanto todos se preparavam para o próximo movimento, uma nova onda de gritos irrompeu, agora misturados com o lamento de algo antigo e enterrado. Com a confusão à frente, Isabela se perguntava desesperadamente o que mais estava prestes a ser revelado. Cada nova verdade que aparecia tinha o poder de desmoronar tudo o que conhece. Mas a pergunta amedrontava: quem realmente era Daniel? E que Isabela estava quase paralisada, as palavras de Maria ressoando em sua mente. Daniel é meu filho. A certeza e a dúvida a consumiam ao mesmo tempo. O que mais estava escondido sob essa verdade? É verdade, Isabela. Maria insistiu, os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria que você soubesse assim, mas eu não posso mais viver com esse segredo. Cada palavra que saía de sua boca era como um golpe, e a expressão de Daniel, que antes reluziu esperança,
agora misturava-se com medo e confusão. Então, do nada, um rugido profundo cortou o ar. O som, que surgia de fora, como se o tempo tivesse parado, fez todos calarem-se, parando para ouvir. Um estrondo, e depois o barulho de algo se aproximando, algo pesado, um tremor que fazia até os mais ousados sentir medo. O que foi isso? Alguém gritou ao fundo, quebrando o silêncio. Isabela, ainda segurando a mão de Daniel, respirou fundo. O chão vibrava sob seus pés. Temos que sair daqui! Mas antes que pudesse puxar Daniel, uma explosão de vidro estourando trouxe muitos gritos. O pânico explodiu entre a multidão. Rodrigo, com os olhos arregalados, tentou manter a calma. Fiquem juntos! Vamos! Ele estava em estado de alerta, mas sua mente também confundida com todas as revelações que caíam como pedras em um lago tranquilo. O líquido azul de Daniel havia começado a transbordar. De repente, a sombra de um homem alto apareceu na entrada. Era Joaquim, mas não o Joaquim tranquilo que eles conheciam. Seus olhos estavam amplos e seu rosto, manchado de sujeira, tinha um toque de desespero. Saia! Todos! É perigoso! Sua voz ecoava como um grito de socorro. Joaquim se lançou na sala, descontrolado. A verdade de Daniel se desmoronou, mas agora vocês precisam saber de mais uma coisa. Ele respirou pesadamente, deixando as palavras escaparem. Há pessoas atrás de mim. Pessoas que não querem que vocês descubram o que eu sei. Fulgor de preocupação tomou conta da sala, e os murmúrios aumentaram em intensidade. O que você está dizendo? Helena perguntou. Sua expressão agora uma mistura de raiva e medo. Como assim, pessoas? Ok, pessoas que conhecem a verdade sobre Daniel. Não é só sobre a paternidade biológica. Envolve muito mais. A declaração de Joaquim moldava um novo mistério em suas palavras. A tensão aumentou. O silêncio agora carregava um peso insuportável, todos olhando fixamente. Como assim mais? O que mais poderia haver? Rodrigo empurrou, seu tom aflito, os braços cruzados em defensiva. E foi quando uma luz forte iluminou a sala como se uma boca de incêndio tivesse sido invertida. As luzes começaram a piscar e todos olharam para cima. Uma figura surgiu no fundo da sala, iluminada por esse brilho intenso. Era uma mulher, mas seus olhos eram vazios. Joaquim, ela pronunciou. Havia uma fragilidade em sua voz que cortava a tensão. Não, você não deveria estar aqui. Joaquim retrocedeu, o rosto pálido. Eu sou a verdade, Joaquim. Você não pode fugir de mim. A voz dela era como um eco, envolvendo todos com uma sensação de frio, como uma neblina espessa que os engolia. Quem é você? Isabela perguntou. Sua voz agora tremeu pela incerteza. O ambiente fervia com a expectativa. Sou a razão pela qual você e ele se separaram. E agora, por causa de Daniel, todos vocês estão em perigo. A mulher olhava para Daniel. Seu olhar carregava um peso. Joaquim começou a tremer, e uma expressão de pânico tomou conta de seu rosto. Marie, o que você fez? Em um instante, o chão parecia se abrir sob seus pés. As revelações estavam se acumulando, e a dor das verdades estava prestes a devastar tudo. Quem é essa mulher? O que ela quer e qual é o vínculo com Daniel? A angústia cresceu, e o suspense no ar era palpável. Daniel, a verdade sobre você está mais próxima do que imagina. Marie exclamou com fervor. Aquilo foi o bastante para deixar a festa em pleno desespero, enquanto as perguntas giravam na cabeça de todos. E nesse instante, a casa inteira pareceu ranger.
como se as paredes estivessem prestes a desabar sob o peso das verdades não ditas. A cena estava prestes a virar, mas até onde iriam as revelações? Isabela segurou Daniel mais perto, e a única certeza que tinha naquele momento era que a vida estava mudando. E eles ainda estavam no olho do furacão. O que mais estava por vir? A sala estava em completa confusão. A presença de Marie criou uma onda de pânico, como se um furacão tivesse entrado na mansão. Isabela sentia seu coração disparar, cada batida um lembrete do caos que se desenrolava. A verdade desmascarada sobre Daniel agora se tornava um pesadelo. E os olhares dos convidados se fixavam nos dois, com uma mistura de incredulidade e espanto. Daniel, você precisa ouvir isso! Marie disse ofegante, os olhos brilhando de uma emoção intensa. Seja o que for que você saiba, é mais do que você pode imaginar. A sua vida, quem você é, se desenrola na escuridão que nos cerca. A imagem da festa perfeita começou a desmoronar completamente. Daniel, atordoado, olhava para sua mãe, depois para a figura que se afirmava como sua verdadeira mãe, sem compreender quem estava dizendo a ver. A insegurança em sua voz cortava a sala como uma faca. Você é a chave, Daniel. Marie respondeu, a voz ecoando carregada de urgência. E todos nós estamos aqui por você. Mas então o fenômeno que afetava a mansão se intensificou. O chão tremeu com mais força, como se a própria casa estivesse reagindo à revelação. O teto começou a estalar, e um pedaço de gesso caiu no chão em uma nuvem de poeira. Os gritos se espalharam novamente. O pânico era palpável. As paredes pareciam tão velhas e vulneráveis quanto a mentira que havia mantido todos juntos. Precisamos sair agora! Rodrigo gritou, puxando Helena, atordoada, em direção à porta. A urgência em sua voz ressoava por entre os murmúrios nervosos dos convidados. Isabela estava paralisada, dividida entre a necessidade de proteger Daniel e entender a verdade que estava despedaçando sua vida. Mas então, uma sombra passou rapidamente pelo corredor. Todos os rostos se viraram juntos na mesma direção. Para espanto de todos, o irmão de Joaquim, Paulo, apareceu abruptamente. Ele segurava um objeto pesado na mão, uma pasta preta cheia de documentos que não deveria estar ali. Joaquim, você fez tudo isso? Mãe não disse que era para... Calha a boca, Paulo! Joaquim gritou, a tensão crescendo como um vapor que estava prestes a explodir. O olhar feroz nos olhos de Paulo fez o ambiente esfriar instantaneamente. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, Paulo se lançou para a frente, atirando a pasta no fundo da sala. Os documentos se espalharam como uma chuva de papéis, chamando a atenção de todos. A verdade está aqui, gritou ele. O impacto foi tão forte que ecoou no coração de Isabela. Ao olhar para os documentos, ela viu seus próprios sentimentos se refletindo nas páginas. Eram papéis de adoção, registros que ligavam Daniel a um nome que nunca havia sido mencionado na sala. Isabela pegou uma folha rapidamente. Estava escrito: Custódia de Daniel, filho de Isabela, e o último nome era diferente, um sobrenome que nunca havia ouvido antes. O silêncio era absoluto. Todos os olhares estavam fixos em Isabela, esperando uma reação. Ela sentiu o mundo girar ao seu redor com aquela revelação. Uma nova camada de complexidade começou a surgir. O que? O que isso significa? Ela murmurou, as palavras mal saindo. Daniel estava ao seu lado,
seu pequeno rosto pálido, completamente confuso. Significa que você não é apenas a mãe biológica dele, Taulo respondeu, a voz tremendo. Mas a ligação que nos une a todos aqui, vai além do que qualquer um pode imaginar. A atmosfera pesava como chumbo. O que mais havia nesse mistério? Mais segredos escondidos sob cinzas e poeira. Suas mãos começaram a tremer. Eu não entendo. Daniel é meu filho e eu sou a única que cuida dele, Isabela gritou. Você precisa saber que há muito mais em jogo. Paulo gritou de volta, a frustração na sua voz agora acessível. Havia fogo em seus olhos. E se não tivermos cuidado, não só Daniel, mas todos nós estaremos em risco. Com aquelas palavras, a tensão explodiu novamente. Os murmúrios aumentaram, olhares se cruzando. O que estava por trás da neblina criada por todas aquelas revelações. O que Paulo significava com seu aviso sombrio. Com cada nova camada, a verdade estava cada vez mais distante, e a ideia de que estavam todos juntos nesse entrave estava à beira de desmoronar. As luzes começaram a piscar de novo, agora mais freneticamente. Os sons de estalos e coisas caindo eram acompanhados por uma batida intensa que parecia trazer o peso de todo aquele mistério à tona. Daniel, segure minha mão! Isabela puxou a criança perto, não apenas por medo do colapso físico da mansão, mas pelo medo do que a verdade poderia trazer. O que mais estava prestes a emergir das sombras? O que aquelas folhinhas de papel poderiam desvelar ainda? Em meio ao caos, todos se sentiram um pouco mais próximos do que antes, mas com uma sensação muito mais aterradora da fragilidade de suas vidas. A pergunta ecoava, pesada. Quem eles realmente eram? A sala estava em uma confusão total. O cheiro de poeira misturado ao medo era quase insuportável. Isabela segurava ainda mais firme a mão de Daniel, o coração batendo no ritmo frenético da incerteza. Todo mundo estava em choque, mas as palavras de Paulo continuavam a ecoar em sua mente. A verdade está aqui. Os documentos se espalharam pelo chão como folhas secas sopradas pelo vento. O que mais poderia estar escondido? O silêncio mortal foi quebrado pelo som de um trovão distante. Uma nuvem de ansiedade começou a se formar, e o que aconteceria a seguir era um mistério que pesava no ar. Precisamos sair agora! Rodrigo gritou, mas as palavras pareciam perder o sentido em meio ao pânico crescente. As luzes continuavam a piscar descontroladamente, tornando a atmosfera mais claustrofóbica. Então, enquanto todos tentavam processar o que estava acontecendo, algo se rompeu na sala. O chão tremeu com mais força e a estrutura da mansão parecia se sentir ameaçada. Uma estante na parede começou a criar fissuras, e um eco de berros foi ouvido quando a multidão começou a empurrar, em busca de uma saída. Foi quando um dos papéis no chão se destacou mais. Helena, que finalmente pareceu tomar coragem, se agachou e pegou um deles. Seus olhos se arregalaram, enquanto ela lia em voz alta. Testamento de Joaquim Veiga. As palavras deixaram todos em silêncio novamente. De quem é este testamento? Perguntava a avó de Daniel, a expressão misturando dúvida e interesse. O olhar de Joaquim se endureceu. Não, não leiam isso! Seu grito foi de desespero. Por que não? O que está escondido aqui? Isabela se aproximou, a adrenalina correndo pela veia, seu instinto protetor em alta. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo mais forte cortou o ar. O teto começou a desabar. Pedras de gesso caíam como chuva
e a gritaria se intensificou. Sai agora! Paulo gritou, puxando quem estava mais perto. Tudo estava em caos. Daniel, paralisado pelo medo, olhou para Isabela com um semblante aterrorizado. E naquele momento, a sala inteira começou a tremer ainda mais. Vamos, Daniel, pela porta! Isabela puxou a criança, mas então a figura de Marie se ergueu novamente. Vocês não entendem! Sua voz cortava o ar como um grito desesperado. Daniel, a verdade sobre você. Verdade que pode mudar tudo. Que verdade? Isabela não conseguia mais se controlar. A segurança do seu filho estava em jogo e cada segundo contava. Seu sobrenome, Marie, ressoou e o próprio tempo parecia parar. Foi mudado. O testamento de Joaquim especifica que Daniel é herdeiro de uma fortuna que pertence à família Veiga. A conexão é mais profunda do que todos pensam. Uma onda de murmúrios tomou conta da sala. Vários rostos começaram a se entreolhar, agora sem saber de que lado ficar. Com cada nova revelação, as dinâmicas pareciam se embaralhar. Daniel, o quê? O que você está dizendo? A confusão nesse momento era palpável. Todos estavam olhando para Joaquim, mas seu semblante era uma mescla de medo e ira. Você não pode fazer isso, ele gritou para Marie. Mas a tempestade de sentimentos na sala agora era mais forte. O testamento é uma farsa! E foi quando, em um golpe de sorte ou destino, a porta dos fundos se abriu abruptamente. Uma figura conhecida apareceu. Era o avô de Daniel. Um homem que todos pensavam estar na sala oficialmente, mas que agora sorriu de forma sinistra. Vocês realmente acham que eu deixaria isso acontecer sem intervir? Esta casa guarda segredos que vocês nunca imaginaram que existiam. Suas palavras eram venenosas. O que ele estava revelando agora poderia mudar tudo novamente. Isabela sentiu a respiração ficar mais pesada, a pressão no peito quase insuportável. Você sabia de tudo isso? A avó de Daniel questionou, sua voz quebrando. Eu sempre soube, ele respondeu com um ar de triunfo. E agora, com o testamento à mostra, Daniel não é apenas meu neto. Ele é a chave para manter o poder e o legado da nossa família Veiga. A sala parou. O choque cobriu os rostos. E a verdade agora pendia no ar, mais pesada que qualquer ruído. O que você quer dizer com isso? Isabela respirava fundo, a ira queimando em suas veias. Precisamos sair! Rodrigo gritou, puxando Helena. Mas todos estavam presos em um embate que se tornava mais feroz a cada momento. Um labirinto de revelações que não valorizava nada de seu passado. Teremos que lutar por nossas vidas, e a verdade é nossa única defesa. As luzes piscavam desesperadamente, e a estrutura começava a desmoronar em volta deles. A sala parecia desintegrar-se em um caleidoscópio de segredos. Os rostos eram reflexos de medo, indignação, mas também de esperança. Isabela, aflita, olhou para Daniel. Era a única certeza que ela tinha. Daniel, fique perto de mim! E enquanto ela gritava, o teto cedeu com um estrondo e um pedaço da estrutura despencou em direção a eles. O mundo estava prestes a desabar e a verdade, finalmente revelada, não prometia ser fácil de engolir. Mas a verdadeira batalha, aquela pela vida e revelações que jorrariam como um rio descontrolado, estava apenas começando. A sala explode em caos, pedras e entulho caindo, gritos dispersos, o medo instalado em cada canto. Isabela sente a adrenalina percorrer suas veias.
Daniel, aqui! Ela puxa o menino, mas a verdade sobre quem ele realmente é começa a criar um vazio, um abismo entre eles. Escutem, gritou Joaquim, em meio à confusão. Não precisamos brigar. É hora de unir forças! Mas suas palavras quase se perdem entre as vozes nervosas da multidão. Contudo, na mente de Isabela, algo se ilumina. Todos ali precisam de respostas. Todos têm a mesma dúvida. Daniel, fique perto de mim. A frase saiu num sussurro tenso. O pequeno olhava ao seu redor, confuso, tentando entender o que de fato acontecia. Ele não sabia, mas a sala estava prestes a desmoronar, e com ela, todos os segredos que a envolviam. Marie! Exclamou Joaquim, um desespero crescente em seu olhar, conforme as paredes rangiam e as luzes piscavam intensamente. A mulher, com a certeza de uma sentinela, respondeu: A verdade precisará vir à tona, Joaquim. Não podemos mais esconder algo tão profundo. As fissuras nas paredes se alargam. Pedras caem de novo e uma parte do teto cede, revelando a luz do céu tempestuoso. Enquanto os convidados se espremem para fugir, Isabela, empurrando Daniel para mais perto, observa cada movimento. Mais do que você acredita, mais do que eles sabiam. De repente, Paulo levanta um documento que estava caindo ao chão. Olhem, é a verdade! O que ele realmente queria que soubéssemos! Ele grita, e todos se viram para ele. O ar estava pesado com perguntas que nunca foram feitas. Daniel, agora quase em lágrimas, volta-se para Isabela e pergunta: Mãe, o que acontece agora? O coração dela aperta. O futuro dele está balançando entre as sombras sob o peso da revelação. Confie em mim, meu filho. Vamos nos manter juntos. Ela assegura, e essa conexão intensa parece formar uma barreira contra o caos. Com um golpe de coragem, Isabela avança até Paulo. Deixe que Daniel veja. Ele merece saber. Os olhos de Paulo se encheram de lágrimas enquanto ele entregava o papel. Você precisa ler, Isabela. Agora. Com um gesto nervoso, ela pega e abre o documento. As palavras saltam para seus olhos. Daniel, é a verdade. Você é mais do que um simples menino. Enquanto ela lê, os murmúrios aumentam, mas tudo o que importa é Daniel. Só ele. Eu sou. O que você quer dizer com legado? Daniel questiona, sua voz entalada pela ansiedade. E foi aí que tudo desabou. A casa tremeu mais que nunca, e o avô, com um olhar obscuro, gritou: Calem-se todos! Vocês não têm ideia do que estão falando. Mas o poder nas palavras de Paulo e as verdades reveladas estavam acima dele. Um silêncio momento mortal se abateu. Todos esperavam. Isabela, com lágrimas escorrendo, fecha os olhos, respirando fundo. Daniel, você é amado, não importa o que aconteça aqui. Ela sente a esperança se enraizar em meio ao desespero. O chão mais uma vez parece ceder, mas a conexão entre eles se fortalece. Vamos juntos, meu amor. É hora de deixar o passado para trás e enfrentar o futuro. A sala se encheu de uma luz ofuscante, silenciando o pânico. Com a mão de Daniel entrelaçada na sua, Isabela avança. Não havia como retroceder agora. E enquanto o caos continuava, ela olhou para todos ao redor. A defesa não era apenas contra o colapso da mansão, mas contra a dor que tantas mentiras criaram. A tempestade lá fora era uma metáfora potente para a limpeza que estava prestes a acontecer. Num instante,
Tudo fica silêncio. A luz se estabiliza. E todos, incluindo o avô de Daniel, param para respirar. O tempo parece ter congelado e a tensão era quase elétrica. A verdadeira batalha, porém, ainda estava adiando. Isabela e Daniel, juntos, estavam prontos para desbravar esse novo caminho. Você precisa saber quem somos, Daniel. Joaquim começa, mas então as luzes novamente piscam. E todos sabem que novas verdades estão a caminho. O futuro estava se formando, e ao mesmo tempo, o mistério ainda pairava no ar. Tremendo, incerto. Agora, eu preciso que você me ajude. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio.